Fala, nerds! É Matt Nasser, bebê. Vamos para mais um assunto. Dessa vez, um resumo muito legal sobre o movimento circular uniforme, que costuma ser, infelizmente, um karma para muitos vestibulandos. Vamos desmistificar tudo isso, fazer um resumo com só o que interessa, só o que você precisa saber e muitas questões respondidas. E no final, dois bizus, duas dicas espetaculares, exclusivas Medinasa. Então fica ligado até o finalzinho. Não esquece de deixar teu like aí e que gostou do vídeo, tá bom? Tamo junto? Vamos lá. Olha, o movimento circular uniforme, apesar dele ser uniforme, ele tem a aceleração, porque, como você nota, quando o corpo está girando, a velocidade, ela pode até não mudar o valor, mas ela muda de direção. Então, a velocidade, ela não varia o valor. Assim sendo, o corpício não tem uma aceleração chamada de tangencial ou escalar. Não tem. Aliás, já caiu no Enem, né? Esse termo. Mas a velocidade, ela muda sim, ela varia sim de direção. Se ela vai mudar de direção é porque tem uma aceleração especial, chamada de aceleração centrípeta, ou aceleração normal, ou aceleração radial. Tem sim, e o cálculo dela é V2 sobre raio, ou a angular ao quadrado vezes o raio. Tá bom? Porque nesse movimento nós temos duas velocidades. A gente tem a velocidade escalar, que é o que ele anda no tempo normal, né? Então, a escalar ou tangencial, não faz diferença. E tem a velocidade angular, a letra W, ômega, né? É a variação do ângulo φ no tempo. Aqui é a velocidade angular, também chamada em alguns vestibulares de pulsação. Mas, enfim, a diferença técnica entre elas é justamente a unidade. Ó. A velocidade escalar é metro por segundo, porque as distâncias e os tempos da vida são medidos nessa unidade. Já a angular é radianos por segundo. Isso porque o ângulo e o tempo são medidos nessa unidade, tá bom? Se eu analisar a volta, se eu analisar a volta, a velocidade ficaria assim, ó, ficaria a distância percorrida na volta, que é 2πr, né? Comprimento da circunferência, né? No tempo, que é o período, e a angular não tem o raio, a angular é o ângulo, né? Então é só 2π sobre período, beleza? Veja que eu também posso colocar assim, ó, 2πrf, 2πrf, porque o inverso do período é a frequência. E para fechar, note que a diferença entre elas é a presença ou a ausência do raio. A escalar é a angular vezes o raio. Por isso que a aceleração centrípeta fica com o raio dividindo quando é escalar, ou o raio multiplicando quando é angular, tá bom? Não esqueça a unidade, viu? Aqui é radianos por segundo, né? E aqui, claro, metro por segundo, e o raio costuma vir em metro, tá bom? Tem mais importante, claro, a gente tem que saber que período é o tempo para dar volta, é o tempo de repetição, né? E frequência é o inverso do período, né? O número de repetições, né? É o número de voltas. Por isso que a relação entre eles de multiplicação é sempre unitária. Por isso que a frequência é sempre o inverso do período e o período é o inverso da frequência, porque eles têm conceitos exatamente contrários, tá bom? Vamos fazer uma série de exemplos. Gente, esse aqui é o mínimo que a gente tem que saber do conteúdo. E vamos ver aqui como é que são as questões. Eu separei aqui algumas legais para a gente fazer. Vamos fazer uma graduação, começar bem basicão e tal, né? E vamos graduar, viu? Te liga, já tá na tela, olha lá. Tá grandão assim para tudo. O motor executa 600 rotações por minuto. Isso aqui é chamado RPM. Rotação por minuto, né? RPM. É a frequência. Então, 600 RPM. Ele quer a frequência em hertz e ele quer o período em segundos. Minha gente, rotação por minuto é rotação por 60 segundos. Então ficaria 600 rotações por 60 segundos, já que um minuto tem 60 segundos. O que daria 10 rotações por segundo. Ó.
que é também chamado de hertz. Olha lá, beleza? Como o período é o inverso da frequência e a frequência tu achou 10, fica 1/10, que é 0,1 segundo. E aí, tranquilo? E é só isso. Vamos para mais uma. Achei. Também basicona. Te liga. Determine o período e a frequência dos movimentos de rotação dos ponteiros das horas, dos minutos e dos segundos de um relógio. Essa é boa, ó. O período do ponteiro dos segundos. Seguinte, o ponteiro dos segundos de um relógio, para ele sair do 12 e dar a volta, demora 1 minuto, né? 60 segundos. Já o período ponteiro dos minutos, para ele sair daqui do 12 e dar a volta, demora 1 hora, né? 60 minutos. Já o período das horas, o baixinho aqui, ó, para ele dar a volta, demora meio-dia, demora 12 horas. Tá bom? E a frequência, como ele perguntou, é justamente o inverso, né? Fica 1/1, que também, ó, 1/1, que também, né? 1/12. Aqui ficaria a rotação por minuto, rotação por hora, rotação por hora. RPM ou RPH. Já que ele não especificou que unidade ele queria, né? Ele coloca que eu bem achar mais fácil. De boa? Gostou? Para outra. Deixa eu ver aqui, um uso da fórmula que a gente elaborou agora há pouco. Tá na tela. Um ponto material descreve a circunferência com a velocidade constante. Então, MCU. Achei o assunto. O raio é 15 centímetros e o ponto material completa uma volta a cada 10 segundos. Então, aqui é o período. E aqui, claro, o raio, tá? Quanto é que vale o período e a frequência? Olha, o período, claro, está no texto, é 10. E a frequência é o inverso do período, lembra? 1/10 dá 0,1 Hz, ou rotação por segundo. Quanto vale a velocidade angular? Olha, a angular ela não precisa do raio, é só assim. Eu boto 2 π vezes 0,1 e eu vou colocar, portanto, 0,2 π radianos por segundo. E assim, a escalar, ó, a escalar ou linear, né, é o angular vezes o raio. Eu já tenho uma angular. E o raio, a questão me deu, eu botei 0,15 metros, né? Se eu botar 15 centímetros, ó, já que ele não especificou qual unidade que ele quer, daria 3 π centímetros por segundo. Ele não especificou, tá? E a letra D, quanto vale a sua aceleração centrípeta, que é o V2 sobre raio, ou W2 vezes raio, né? Angular ao quadrado vezes raio. Qual vou escolher? Tanto faz. Deixa eu pegar a primeira, que é um clássico, né? Eu boto V quadrado sobre raio, eu boto 3π ao quadrado, que é vezes ele mesmo, sobre o raio, que é de 15, né? Assim sendo, ficaria 3π ao quadrado sobre 5 centímetros por segundo ao quadrado. A unidade que ficaria, já que eu não transformei no início, eu levo a unidade esquisita até o fim, tá bom? Fácil, de boa, né? Pronto. Vamos ver agora, gente, como é que fica um pouquinho de transmissão. Como é que eu transmito o movimento? Que é uma dúvida muito comum da galera nesse assunto. Existem duas maneiras de transmitir o movimento, ó. Ou a polia tocando na outra, assim, ó. Ou, claro, ela pode estar separada, mas conectada por uma corrente, como na bicicleta, nem tem questão, beleza? Ou então pode estar uma polia dentro da outra, uma dentro da outra, ó, com o mesmo eixo de transmissão. Então, nesse caso, se você perceber que os eixos de transmissão, os eixos de giro, que são esses aqui, ó, os eixos de giro, são diferentes, aí você vai igualar as velocidades escalares das polias. A 1 e a 2 vão ter a mesma escalar, beleza? Já se você notar que os eixos são iguais, que elas estão no mesmo eixo, que as duas giram em concomitância, são coaxiais, né?
A angular delas é igual. E como você bem lembra, a escalar tem uma dependência doida do raio, né? Então, quanto maior o raio, menos gira. Quanto menor o raio, mais gira. São inversamente proporcionais. Aqui não, aqui não tem raio, né? As duas vão ter, claro, a mesma frequência, tá bom? Aplicou é sucesso. É muito fácil. É só prestar atenção se está com o mesmo eixo ou se são eixos diferentes, tá bom? Não encrenca além disso, não. Por exemplo, tirou print, né? Que eu sei que sim. Parou, tá aqui na tela, tá na cara que aqui é a mesma velocidade escalar, né? Tá na cara que a V1 é igual a V2, já que os eixos são diferentes, né? Aí como é que fica? Ó, fica a pequenininha gira menos, a pequenininha gira mais, né? E a grandinha gira menos. São inversamente proporcionais. Aí ele deu os valores, ó, ele botou 10 centímetros aqui, botou a frequência como incógnita, botou 50 centímetros aqui e a outra frequência é 60. Eu faço assim, resposta, 300. É, no caso, RPM, né? 300 RPM. O jeito que eu faço, às vezes, direto, ó, olha, se aqui é 10 e aqui é 50, e essa grande está girando com 60 RPM, olha, quantas vezes a polia aumentou, vai indicar quantas vezes ela gira a menos. Então, aqui, claro, é 60 vezes 5, 300 RPM. Muito fácil, né? Qual é a velocidade escalar ou linear da cinta? Olha, a velocidade é 2πrf. Qual que eu vou pegar? Tanto faz, é igual mesmo, né? Eu pego a primeira, eu boto 2, eu boto o π, eu boto o raio dela e a frequência que é 300. Se eu deixar assim, a resposta sairia em centímetro por minuto, beleza? Aí aqui ficaria 20, dá conta aqui 6.000, né? 6.000 pi centímetro por minuto. Mas se tu dividir por 100 e tu dividir por 60, aí fica, claro, em metro por segundo, né? No caso da pi metro por segundo. Só estratégia. Por isso você tá aqui, né? Pegou a manha? Um dos casos mais famosos de transmissão, com certeza, é a bicicleta. Com certeza. Vou ver aqui. Tem muita questão de bicicleta. Porque a bicicleta, ela usa as, as duas configurações ao mesmo tempo, ó. Aqui é a coroa, aqui o pneu, aqui é a catraca, o pedal, a corrente, né? Como você nota, a catraca e o pneu têm a mesma frequência. A frequência do pneu é igual à da catraca, né? Tem o mesmo eixo. Já a catraca e a coroa têm a mesma velocidade escalar. Ou seja, o raio da coroa vezes a frequência da coroa é o raio da catraca, a frequência da catraca. Durante muito tempo eu usei essa fórmula assim, separado, né? Com os anos de questões, aí apareceu. Existe um método, Medinaz BB, para achar a velocidade da bike num instante. Eu juntei para ti as fórmulas e ficou assim, ó. 2π nada. Ficou só assim, ó. Ficou 3 vezes o aro do pneu. Olha lá. O aro, gente, é literalmente o diâmetro. Aqui é o raio do pneu, ó. Aí tem aro 60, aro 80. Te liga. Vezes a marcha da bicicleta. A marcha é quantas vezes a coroa é maior que a catraca. Costuma ser 3 vezes nas questões. Vezes a frequência da pedalada. Essa daqui é para destruir questão de bicicleta. É uma maravilha. Beleza? Detalhe: se eu botar uma coroa, uma catraca pequena e uma coroa grande, ó, se for assim, tá vendo? Ó? Aí a bike vai ter alto desempenho. No entanto, fica mais pesada, né? Obviamente. Mas se eu botar a catraca maior do que a coroa, o que aliás fica bem estranho, né? Fica a bike de baixo desempenho. Eu giro muito para sair do lugar. Mas pelo menos é bom para uma subida, fica mais leve.
tá bom? Então, isso é importante, sim. E isso eu tiro, claro, olhando essa fórmula. Por exemplo, tu deu pausa para tirar print, eu não acredito. Por exemplo, a bicicleta com marchas, as pedaladas do ciclista imprimem uma velocidade angular de 3 radianos por segundo à coroa de raio 20, ligada a uma catraca de roda traseira com raio 5. E as rodas da bicicleta têm raio 40. Determine, ó, vou desenhar aqui rapidamente, pneu, catraca, coroa, interligados, tipo assim, pronto, beleza? Tô vendo aqui que ele deu a velocidade angular da coroa, deu quanto que o cara pedala, né? Angular da coroa, 3 radianos por segundo. É, diz que o raio da coroa é 20, já tá aqui também. Disse também que a catraca tem um raiozinho velho só de 5, pequenininho de baixo aqui, né? E o aro do pneu é 80, né? O aro é o dobro do raio, né? Aqui o raio é 40. Quanto que vale a angular da catraca? Capaz, é muito fácil, ó. Se o V da coroa é igual ao V da catraca, é porque ficaria angular da coroa, raio da coroa, angular da catraca, raio da catraca. É só substituir, né? Se ela é 4 vezes menor, ela vai girar 4 vezes mais. Vai ficar 12. Quer ver, ó? Vai ficar 3 vezes 20 igual ao que ele quer saber, vezes 5. Aí eu faço assim. 4 vezes 3, né? 12 radianos por segundo. Legal? Pronto. Quanto que vale a velocidade linear com que a bike está se mexendo? Aí, rapaz. Se a angular da catraca é 12, a angular do pneu também é 12, já que o pneu e a catraca têm o mesmo eixo, né? E a angular é o escalar sobre o raio do pneu, né? Ó, gente, se a escalar é a angular vezes o raio, a angular é o escalar sobre o raio. Então, o escalar fica 12 vezes o raio, que é de quanto? 40, o que dá aqui um total de 480 centímetros por segundo, ou 4,8 metros por segundo. Se eu usar aquela minha formulazinha, que agora é sua, né? A velocidade do pneu é 3 vezes o aro do pneu, no caso, o aro é 80, vezes quantas vezes a coroa é maior do que a catraca, que é 4, vezes a frequência da pedalada. Ó, a frequência da pedalada, ela é a angular sobre 2π. Aí eu boto a angular da coroa sobre 2 vezes o π, que é 3. Eu cancelo esse 3, cancelo 2 vezes 4, que é 5, e 6 vezes 8, claro, os mesmos 48, com a vírgulazinha deslocada. Massa, né? Então, é melhor a fórmula, claro, porque eu evito de fazer toda essa conta. Eu faço a conta só. Beleza? Então é isso. Gostaram? Dá um likezinho aí, viu? Pera aí, não acabou não. Pera aí, rapaz. Tem mais uma, rapaz. Olha essa daqui. Bem mais direta, né? Aí, mais uma. Tá na tela já, saca? Calma aí, pô. Calma aí. Pronto, aqui, ó. É tamanho da coroa, catraca, o aro. Deu a velocidade angular da coroa, né? Ó, que é a angular da coroa. Quanto que vale a velocidade do ciclista? Ora mais. 3 vezes o aro do pneu. Quantas vezes a coroa é maior que a catraca, que é a marcha, vezes a frequência do pedal. Bora? Então, aqui, ó. 3 vezes o aro do pneu é 1 metro. Se o raio é 0,5, né? O aro, que é o diâmetro, é 1. A coroa, ela é na figura 4 vezes maior que a catraca, como a questão passada. E a frequência da pedalada, ela é a angular sobre 2π. Aí ele deu a angular, o 2 e o π. Eu cancelo 3 com 3. 4 vezes 4 é 16. E 16 por 2.
É 8. Agora, viu a utilidade da técnica? É isso aí. Remédio NASA. Tamo junto. Gostaram? Dá o like. Fui.